peço muito que vocês estejam com o coração em Cristo e com o coração atento àquilo que Deus quer falar conosco aqui hoje, em nome de Jesus. Amém, igreja? Salmos capítulo 34, versículo 1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para Ele e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão decepcionados. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não te faltará alguma, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor de nada tem falta. Vede, meninos, e ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida, que deseja viver muito para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam ao Senhor e ouve, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva o contrito de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. Ele lhe preserva todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A malícia matará o ímpio, os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a vida dos seus servos, nenhum dos que nele confiam será condenado. Aleluia, glória a Deus. Pai, fala conosco aqui nessa noite, abre os nossos olhos, nos faz entender, Senhor, a tua vontade, a tua palavra, Senhor. Que o Senhor cure os nossos ouvidos, cura os nossos corações. Queremos ouvir, queremos sentir, queremos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós nos rendemos diante da tua vontade, nos colocamos diante da tua presença, para que o teu nome seja engrandecido e exaltado. Em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, ó Pai. Amém? Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar sobre algo aqui muito sério. Aqui nós vemos nessa passagem que Davi ele começa a falar que Deus ele está próximo de nós, amém? Quem crê que Deus está próximo de você? Deus está próximo, irmão. Ele não está distante. Não importa o que você fez ou o que você faz, Ele continua aqui. Só que Ele fala de uma coisa que é interessante, porque Ele fala: louvai ao Senhor em todo tempo. Fala comigo, todo tempo. Louvar o Senhor em todo tempo. Ele está nos ensinando uma coisa. Eu preciso aprender a louvar a Deus quando a minha vida está boa e quando a minha vida está ruim. Eu preciso aprender a louvar a Deus quando está tudo dando certo e quando está tudo dando errado. E Ele está falando: aprendam ou louvem ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ele está me falando para nós o seguinte: eu aprendi a louvar o Senhor em todo o tempo, e eu não tiro louvores da minha boca. E é interessante isso, porque a palavra de Deus fala que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, uma das questões que nós precisamos analisar diante de Deus é que se da nossa boca não está saindo louvores, é porque o nosso coração está vazio. Porque se o meu coração estiver
coração eu estou murmurando, no meu coração eu estou carregando algo que não glorifica o nome do Senhor. E o problema disso é que porque Davi fala assim, no versículo 3 em diante, ele fala: engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltaremos o teu nome. Olha o que ele fala, versículo 4: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco aqui hoje, irmão. Porque Davi ele fala: aprendam a buscar e adorar o Senhor em todo tempo, e adorar o nome do Senhor, porque isso edifica a nossa vida e edifica a nossa fé. Se nós não aprendermos a buscar, e adorar, e a cantar, e a louvar o Senhor no momento da angústia, irmão, nós somos fracos demais. A palavra de Deus fala que aquele que se coloca fraco no dia da angústia, tão pequena é a fé desse. E olha para a pessoa que está do seu lado e fala: é necessário que aquele que serve ao Senhor tenha perseverança. O que é perseverar, irmão? Fala para mim. Perseverar, em outras palavras, é insistir. E é interessante porque a palavra de Deus fala que aqueles que forem fiéis até o fim receberão a coroa da vitória. Aqueles que forem fiéis, aqueles que estiverem de pé até o final, receberão. Isso significa, irmão, que eu vou ter motivos de sobra para parar. Nós teremos motivos de sobra para desistir. Só que aqueles que venceram e aqueles que vencem são aqueles que aprenderam a caminhar, mesmo quando tem motivos para parar. Aleluia! Aqueles que permanecem em Deus e que vivem realmente as promessas de Deus são homens que entenderam aquilo que a palavra de Deus fala. No mundo tereis aflições, mas em todas as coisas permaneçam firmes, porque eu venci o mundo. Aleluia. Mas eu quero desmistificar algo com vocês aqui hoje. Não era para mim pregar aqui hoje, vocês sabem disso, mas eu estou aqui pregando hoje mais uma vez. Aleluia. E Deus sabe todas as coisas, e eu creio que tudo isso que está acontecendo, e isso que eu estou fazendo aqui agora, faz parte de um processo de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa: às vezes nós olhamos para a palavra e nós achamos que só desanima aquelas pessoas que não servem a Deus. Não é a intenção que nós temos? Parece que só para de servir a Deus e só passa por momentos de depressão, por momentos de crise, pessoas que estão fracas. Eu saí da presença de Deus e é por isso que eu desanimei. Não parece isso? Não, eu não sirvo a Deus, e é por isso, por não servir a Deus, a pessoa desanima, a pessoa para e a pessoa não continua. Não parece que é isso? Só que, irmão, eu não vou abrir a Bíblia, mas eu quero falar de um homem chamado Elias. Quem conhece Elias? A palavra de Deus fala que um dia Elias ele se depara com 450 profetas de Baal. E ali não havia chuva, e Elias, o próprio Elias, tinha orado para que não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu. Só que de repente Deus lhe chama Elias para ir até um lugar onde havia vários profetas e todo o povo reunido, clamando, se cortando para que voltasse a chover. E o povo clamou para Elias: Elias, ore para que haja chuva. E os profetas de Baal também estavam orando para que houvesse chuva. E no meio daquele conflito diante do povo, Elias ele fala uma coisa, ele fala: olha, vamos fazer o seguinte, vamos clamar a Deus. Vocês orem a Baal, o seu Deus, e eu vou clamar o meu Deus, para que haja chuva. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Amém? E a palavra de Deus fala que Elias deixou com que os 450 profetas ficassem lá e se cortassem, mutilassem, e fizessem várias coisas para tentar de alguma forma atrair a chuva, para que o Baal respondesse. E a palavra de Deus fala que eles ficavam lá, e Elias tirava sarro ainda, falava: ei, clame mais forte, eu acho que eles estão dormindo. Pede mais, porque eu acho que ele não está ouvindo. E ali nós vemos o Elias, um cara poderoso, fantástico de Deus. E a palavra de Deus fala que quando eles clamaram e já não aguentavam mais, Elias falou o seguinte: agora é minha vez. E ele prepara um altar, ele pega a água, joga sobre o altar, ele prepara as pedras, ele prepara a lenha, prepara tudo isso. E aí a palavra de Deus fala que depois que ele edifica um altar, ele ora a Deus. E no momento que ele ora, o que acontece? Deus envia fogo do céu e consome o altar, consome tudo o altar.
Amém? E ali o povo vê que o Deus verdadeiro recebeu aquela oferenda, recebeu aquele sacrifício, recebeu aquele holocausto. E a palavra de Deus diz que quando Deus enviou fogo, Elias ele se levanta e ele bate de frente com os 450 profetas de Baal e fala o seguinte: vocês estão contaminando o povo e vocês estão levando o povo ao erro. E ele ora para que o fogo consumisse aqueles profetas. E a Bíblia fala que de 50 em 50 desceu fogo e matava. Enquanto vinha fogo do céu, matava 50. Depois vinha mais fogo do céu, matava mais 50. Mais fogo e matava 50. E todos os 450 profetas de Baal morreram queimados. E não foi por fogo que as pessoas colocaram. O fogo descia do céu e matava eles. Amém, igreja? É doideira demais, irmão. É Velho Testamento. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, amém, igreja? Só que realmente isso aconteceu. E a palavra de Deus diz que todo o povo se curvou e falou e começaram a adorar a Deus. E Elias ele recebeu uma grande vitória. Amém? Fala assim: Elias recebeu uma vitória. Diante de Deus. E Elias estava vivendo um dos momentos mais poderosos da vida dele. Só que uma coisa me chama a atenção. Logo depois disso, no outro dia, ele recebe uma mensagem de uma mulher chamada Jezabel. Quem já ouviu falar de Jezabel? E Jezabel ela manda uma mensagem para Elias e fala o seguinte: Elias, eu já tenho matado profetas aqui nessa terra, e você vai ser o próximo, eu vou te matar. E a palavra de Deus fala que Elias, ele tem medo, e ele sai correndo, se esconde dentro de uma caverna. Irmãos, para pensar. Elias ele sai correndo e se esconde dentro de uma caverna como um covarde, com medo de uma mulher. Ele estava com medo de uma mulher, irmão. E aí me chama a atenção uma coisa: isso não aconteceu antes do milagre dos 450 profetas de Baal. Isso aconteceu depois. E logo depois, no outro dia, ele recebe a mensagem. No momento que ele mais viu Deus trabalhando e fazendo com que o fogo descesse, de repente ele recebe uma pequena mensagem. E ele tem medo. E ele vai embora e se esconde. Aleluia. Isso me chama atenção, irmão, porque, como eu falei, quando nós olhamos para o desânimo, parece que o desânimo só está na vida daquelas pessoas que estão longe de Deus e que não estão vivendo aquilo que Deus está fazendo. Só que quando nós começamos a analisar o propósito de Deus e tantas pessoas na nossa nação, irmão, nós vemos casos terríveis de pastores de igrejas gigantes, pastores que estavam muito bem, em outras palavras, muito bem diante do povo, servindo a Deus, e as pessoas tinham muito resultados, e mesmo assim tiraram a própria vida. Eu peguei um caso, estava vendo um caso na internet, de um pastor que ele se suicidou nos Estados Unidos, pastor de uma das maiores igrejas, se eu não me engano, da Flórida. E ele tinha pregado no culto de manhã, e ele ia pregar no culto de noite, irmão. A igreja lotada, todo mundo. Ele tinha 2 filhas, um casamento abençoado, um homem muito bem sucedido, em todos os sentidos. Um homem que tinha uma condição de vida boa, tinha dinheiro, tinha saúde, estava com a família, estava voando. Ministério gigantesco crescendo. E ele prega no primeiro culto de manhã, as pessoas são abençoadas, pessoas são curadas, são tocadas. E quando ele vai para pregar no culto de noite, 2 horas da tarde, irmão, antes de ele ir para o culto de noite, ele sobe na sua casa, na garagem da sua casa, coloca uma corda e se enforca e se mata. E aí nós olhamos isso, e a intenção e a ideia que nós vemos sobre isso é que, cara, o que leva alguém a fazer isso? Você já parou para pensar sobre isso? O que leva alguém que tem tudo, aquilo que talvez nós estamos hoje lutando aqui como igreja para ter, irmão, que é estrutura, condição, de poder fazer mais, de poder somar mais, de poder ser reconhecido, de poder de alguma forma ser usado por Deus, aquilo que nós estamos buscando, aquele cara cheio de sobra. O dinheiro que muitas vezes tem pessoas que estão hoje lutando e não estão nem na igreja hoje por causa dele, aquele cara também tinha. O reconhecimento, um casamento abençoado, ele também tinha. E mesmo assim, ele tira a própria vida. E é uma coisa mais louca, ele não avisou ninguém. Normalmente as pessoas avisam. E ele foi um caso de uma pessoa que ele não avisou ninguém. Ele não deixou carta, não deixou nada. Isso é um dos exemplos. E isso me chama a atenção, do mesmo a questão de Elias.
Porque Elias, irmão, a palavra de Deus fala que quando ele vai para dentro da caverna, ele fica ali, querendo o quê? Me mata. Olha a palavra de Elias: Senhor, me mata, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias pediu para morrer, irmão. Elias pede para morrer porque ele já falou: Deus, eu não quero mais viver, me mata, porque eu não sou melhor do que meus pais. Cara, Elias para mim é um dos profetas mais poderosos da Bíblia, irmão. É o cara mais doido da Bíblia, irmão. Fora Elias, Eliseu, Daniel, são homens poderosos. E mesmo assim, depois de ver um milagre acontecendo, depois de ver tantos milagres que Deus fez, irmão, ao ponto de ele orar, e por 3 anos e meio não pingar uma gota de água na terra, por causa da oração dele, cara. A Bíblia diz que não foi Deus que pediu para ele orar, ele orou, e segundo a palavra de Elias, não choveu. Você imagina Deus se sujeitando a palavra de um homem? E mesmo sendo tão poderoso e vendo tudo que Deus fez, ele foge para uma caverna, depois de ter vivido tantas coisas, e pede para Deus: me mata, porque eu quero morrer. Isso me chama atenção, irmão, porque a nossa mente ela é muito limitada. E toda vez que nós falamos de pessoas que se mataram, ou pessoas que estão querendo tirar a própria vida, ou estão desanimadas até dentro da igreja, é porque nós achamos que são pessoas, irmão, que estão longe de Deus, que não têm vida com Deus, que não oram, que não buscam. Mas existem vários casos, irmão, de pessoas que oram muito, que buscam muito, que lêem muito, que passam tempo com Deus, e mesmo assim lutam com a depressão, lutam para que não morram, para permanecer. Um dos casos, irmão, e ela deixa bem claro isso, nós cantamos uma canção da Ana Paula Valadão, e ela no podcast recente que eu assisti dela, ela fala: cara, eu luto muito, e às vezes eu tenho que tomar antidepressivos para viver. E ela é uma mulher de Deus, cara. E de tudo aquilo que ela faz, de tudo aquilo, eu não conheço o íntimo dela total, mas aquilo que nós conhecemos, que eu conheço de pessoas que falam dela, que conviveram com ela, que passaram um tempo ali e viram, ela é uma mulher de Deus. E mesmo assim luta contra isso. Amém? Isso me chama atenção porque é algo que nós precisamos parar esses dias, irmão. Porque eu tenho recebido muitas ideias, eu tenho recebido muitas coisas de pessoas que têm se suicidado. Pessoas, irmão, que têm tirado a vida, pessoas que são de Deus, você olha e você fala: cara, de repente está tudo destruído, a pessoa não quer mais saber. E a intenção que nós temos, irmão, é porque a nossa mente religiosa é uma mente muito limitada, porque nós falamos assim: essa pessoa talvez não está orando, essa pessoa só está assim porque não está passando tempo com Deus, essa pessoa só está assim porque, sei lá, deve estar no pecado. Não é o que a gente pensa? Deve estar no pecado, deve estar no erro, deve estar... Cara, e a gente precisa entender uma coisa, e o que Deus tem me chamado muito esses dias, eu peço oração, é que nós precisamos entender que o lado espiritual e o lado emocional são 2 extremos. O problema é que nós achamos que o lado espiritual está junto com o emocional, então se eu orar, o meu emocional vai subir, e não é. O emocional tem que ser trabalhado. Assim como você precisa orar para que o teu espírito esteja forte, você precisa alimentar o seu emocional para que ele continue forte. São 2 extremos que nós não podemos ignorar. Amém, igreja? E a religião ignorou muito. Nós passamos muitos anos ignorando isso, achando que se eu orar, minha vida está boa, não. E é isso que nós precisamos entender. O emocional não tem a ver com o espiritual. Embora o espiritual ele ajude em tudo, e ele fortaleça em tudo, mas não adianta só trabalhar o espiritual se o emocional está destruído. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês. Elias era um homem que tinha um espiritual poderoso, um homem que viu milagres poderosos, que Deus fez coisas poderosas através dele, mas quando ele recebe uma notícia, isso abala o seu lado emocional. E o louco é que o emocional, no momento que ele é abalado, ele sufoca o espiritual. E o espiritual fica sufocado, ao ponto do emocional começar a querer o quê? Me mata, porque eu não sou melhor do que ninguém. Você consegue imaginar um cara fantástico, irmão, falando para Deus: me mata. Me mata porque eu não sou melhor que meus pais. Ele estava falando assim: eu não sou nada. Me mata.
E aí a palavra de Deus fala que Deus, ele chega até Elias, mas a Bíblia fala que de repente Deus envia fogo. E ele vê o fogo na caverna, mas o Deus não estava no fogo. E ele vê o vento, e Deus não estava no vento. E Deus envia chuva, e nada acontece. Só que de repente faz um silêncio. E no meio do silêncio, Deus fala com eles. Aleluia. E aí a palavra de Deus fala: e Elias, como você está? Deus faz a mesma pergunta que ele fez para quem? Ele faz a mesma pergunta que ele fez para Adão: aonde você está? Aonde você está, Adão? E ele faz a mesma pergunta: e Elias, onde você está, cara? Como você está? E aí a palavra de Deus fala que Elias, ele é ali desanimado. E ele fala: Deus, me mata, porque eu não quero mais viver, eu não tenho mais vontade de viver, eu não sou melhor que ninguém. E ele estava se sentindo, fala comigo assim, ó, sozinho. Elias estava se sentindo sozinho. É o ponto de ele chegar em Deus e falar: Senhor, só eu restei, eu não vou abrir, quero que vocês, depois vocês pegam lá. Ao ponto dele falar: Senhor, eu me escondi aqui porque só eu restei. E Jezabel quer me matar, e eu: Deus, me mata logo. E a palavra de Deus fala assim: Elias, cara, você não está sozinho. Ainda existe 7.500 profetas, 750 profetas, que não se renderam diante de Jezabel, e que eu os escondi e poupei a vida deles. Ainda existe 750 como você, Elias, 750 homens que servem a Deus, que servem a mim, que querem viver aquilo que você está vivendo, Elias. Ainda existem pessoas que ainda estão queimando. Você está olhando para aquelas que não existem mais, mas ainda existem 750 que estão firmes e servindo a Deus. E é isso que me chama a atenção, porque, como nós lemos aqui, Davi ele fala: busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. O que faz a pessoa ter um momento de depressão? O que faz a pessoa viver uma vida, irmão, angustiada? Isso tem a ver, fala comigo assim, ó, com o olhar. Como assim com o olhar? Nós precisamos entender uma coisa: o que fez com que Elias fosse para aquela caverna? O que fez com que Elias fosse para aquela caverna foi ele receber uma notícia de uma mulher que já tinha matado vários profetas que ele. Ele recebeu uma notícia de uma mulher, irmão, que talvez matou os melhores amigos dele. Talvez matou aquela pessoa que ele caminhava junto, que ele convivia junto. Se vocês não sabem, irmão, havia uma escola de profetas. Elias ensinava os profetas na escola de profetas também. Só que ainda era pequena, não era grande como se tornou de Eliseu. Mas ainda havia vários profetas ali que foram formados por Elias, que foram tocados por Elias, que se inspiraram, que tinham amizade com Elias. E de repente, ele vê com que Jezabel vai matando um por um, e ele vai perdendo seus amigos. E depois que ele vive tudo isso, ele recebe uma notícia: agora é sua vez, é você que vai morrer. E aí o olhar de Elias se volta para quê? Para aqueles profetas que já estavam mortos. E qual era a visão que Elias tinha, irmão? Eu estou só. Qual era a visão que Elias tinha? Eu estou sozinho. Não tem mais ninguém para guerrear comigo. Não tem mais nenhum profeta para caminhar comigo. Não tem mais ninguém que se importa comigo. E ele se encontra num momento de angústia e depressão, porque ele estava com o olhar preso naquilo que estava dando errado e não naquilo que Deus estava fazendo. Amém, igreja? Amém. E a palavra de Deus diz que quando Deus chega com Elias e fala assim: Elias, cara, ainda existe 750 profetas de Baal, 750 profetas, Elias, que não se renderam diante de Jezabel. Ainda tem um povo que está caminhando junto comigo. E aí a palavra de Deus fala que ele fala para Elias o seguinte: tá, você não precisa continuar, você já cumpriu muita coisa, mas faz o seguinte: primeiro você vai até um lugar, vai ungir 2 reis, e depois que você ungir 2 reis, você vai ungir um sucessor, que se tornou Eliseu, amém? Em seu lugar. E a palavra de Deus fala que Deus dá uma comida para Elias,
E os anjos, os corvos, vieram e levaram comida para Elias. Eu não sei que comida é essa, irmão. Mas ele caminhou durante 40 dias sem comer mais nada, irmão. Depois que ele recebeu aquela comida. E ele foi. E de repente ele encontra um homem. Sabe o que é mais interessante? Que Deus tem falado muito comigo sobre isso também. Deus levanta os simples. Deus levanta os simples. Amém? Porque ele encontra um homem, irmão, que não era um profeta. Ele encontra um homem que não era um sacerdote. Ele encontra um homem que era um agricultor. Que ele estava na fazenda do seu pai, com as carroças, arando a terra, chamado Eliseu. E de repente ele joga a capa sobre Eliseu, e Eliseu entende: opa, Elias está me chamando, Deus está me chamando. E ele vai e pega as carroças que ele tinha, pega tudo, faz um churrascão lá, deixa tudo lá, mata tudo, irmão, destrói as carroças, se despede dos seus pais e vai atrás de Elias. E a palavra de Deus fala que Elias, irmão, ele só ungiu. E outra palavra, ele só chamou Eliseu. E não foi nem ungido, irmão, nem foi derramando óleo. Ele só jogou a capa, coisa que não era para fazer. E ele jogou a capa, e ele não fez o que tinha que fazer, ele não foi ungir os 2 reis. E ele jogou a capa e agora falou: Deus, pronto, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora me leva. E a palavra de Deus fala que Eliseu falou, chegou até ele e falou: Elias falou, o que queres? E Eliseu falou: eu quero porção dobrada. E ele falou: se você me ver subindo, então você vai receber a porção dobrada. E a Bíblia diz que Deus envia uma carruagem de fogo, leva Elias para o céu, e a capa de Elias fica na terra, e Eliseu pega a capa e coloca sobre ele. E aí nós conhecemos a história de Eliseu. Por que eu falo que é tão louco isso, irmão? Porque Elias era um cara poderoso, mas no momento que o psicológico dele abalou, além de ele não conseguir permanecer em Deus, ao ponto de continuar de firme naquela fé que ele estava, ele também para de obedecer aquilo que Deus estava falando. Porque Deus falou para ele: eu quero que você unja Eliseu, mas eu quero que você também unja mais 2 reis. E a Bíblia diz que Elias não cumpriu o mandamento de Deus. Elias só foi lá atrás de Eliseu, jogou a capa de qualquer maneira e pronto. E falou: agora me leva, Deus. Ele não ungiu os 2 reis, que era Jorão, se não me engano, e outro. Ao ponto de Eliseu depois ter que se levantar e ungir os 2 reis no lugar de Elias. Aleluia! Isso me mostra uma coisa, irmão. Se o teu psicológico está abalado, isso atrapalha você em todas as áreas da tua vida, e principalmente na obediência daquilo que Deus te chamou para fazer. Então, às vezes, nós olhamos para pessoas que têm um espiritual poderoso, serve a Deus, ora, e Deus toca, e Deus faz através da vida dele. Só que aí na íntimo, irmão, uma pessoa depressiva. E é fácil, irmão. É difícil você ver isso? Não. Isso acontece com todo mundo, isso acontece comigo, isso acontece com todos nós. E por que eu falo sobre isso, irmão? Porque nós precisamos aprender a olhar para Deus. Por que eu fiquei depressivo? Por que eu quis me matar? Por que eu deixei de servir? Por que eu deixei de fazer tantas coisas, pessoas, irmão? Porque olharam para outra coisa, a não ser Deus. E todos os dias nós somos tentados a olhar para as circunstâncias que estão dando errado, ao invés de olhar para Deus. E quando você prende o olho naquilo que não é de Deus para você, irmão, quando você para de fazer o que está escrito aqui: louvarei ao Senhor em todo tempo. Quando você para de louvar, o medo se aposta de você, irmão. E o medo te faz você desviar o olhar. O que fez com que Elias desviasse o olhar? O medo de ser morto. O medo de Jezabel. Aleluia. Só que uma coisa é doida que acontece nisso, irmão. Porque o diabo não mudou a estratégia. No momento que Elias recebe a notícia de que Jezabel ia matar ele tem medo e ele vai para uma caverna se esconder. A pessoa que se isola, a pessoa que vive isolada, é uma pessoa que vive no medo. E a pessoa que vive no medo, irmão, está com o seu psicológico totalmente abalado. E se a pessoa está isolada e abalada, irmão, ela deixa de viver os projetos e os propósitos de Deus para a vida dela. Porque Deus é coletivo. Versículo 3 diz assim, ó: engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltaremos o teu nome. Deus é coletivo. E uma das questões, irmão, que mostra quando o meu psicológico não está bem, eu me isolo. Toda pessoa que não está legal, irmão, principalmente com uma vida com
E você só consegue olhar aquilo que você está vendo. Você não consegue olhar o que o irmão do teu lado está vendo, o que o irmão do outro lado está vendo. E você só tem um ponto de vista em respeito daquilo que você está vivendo. E por você só ter um ponto de vista, você só tem uma alternativa para seguir. E é isso que destrói a maioria das pessoas. Elas se isolam. Uma das primeiras coisas que acontece, irmão, quando alguém não está legal, é ele se esconder. Quando Adão come do fruto, a palavra de Deus fala que ele se esconde. Quando Elias recebe a notícia de Jezabel, ele se esconde. E Deus, ele faz a mesma coisa. Ei, aonde você está, Adão? E aí Adão fala uma coisa que me chama a atenção, irmão. Ele fala: Senhor, eu ouvi os passos do Senhor que estava no jardim e me escondi porque eu tive medo. O medo faz com que você se esconda. Só que o medo não vem de Deus, irmão. O medo é algo que está na tua alma. Todos nós somos tentados a ter medo, sim ou não? Todos nós somos tentados a ter medo, irmão. Ter medo é normal. O problema é você deixar o medo paralisar você. Não é errado você ter medo, mas se o medo te paralisa, isso destrói você. Existem pessoas que não vivem sonhos porque tem medo de arriscar. E o medo paralisa, irmão. Só que uma coisa me chama a atenção e que Deus tem falado muito esses dias comigo, cara. Eu estou com 31, estou novo, amém. Mas se Deus me der a graça, de viver uma vida boa, eu ainda tenho aí mais 50, 60 anos pela frente. Amém. Uma vida boa. Fala, cara, eu vivi bem, 60 anos. Irmão, eu nunca mais vou ter 20 anos de idade. Eu nunca mais vou ter 15 anos de idade. Eu nunca mais vou ter 30, porque eu já estou com 31. E a minha vida vai passar, irmão. Daqui para frente eu vou crescer mais, eu vou avançar mais, mas eu nunca mais vou voltar àquilo que eu estava fazendo. E o medo tem paralisado a nossa vida ao ponto de nós não arriscarmos. E aí passa ano, e entra ano, e sai ano. E você não consegue viver o que Deus tem para você, porque você tem medo. E o medo, irmão, é fruto do psicológico, cara, que está abalado. Tem a ver com o teu olhar. Pastor, como que eu deixo o medo de lado? Você precisa mudar o teu olhar. Como que eu tenho medo? Como que eu deixo o medo de arriscar e de avançar algo mais? Cara, você precisa mudar o teu olhar. Porque talvez o medo que bate na tua porta é qual? E se der errado, o que vai acontecer? Aí você fala: meu Deus, se der errado eu vou ficar devendo. Se der errado, as pessoas vão olhar para mim de algo diferente. Eu quero dizer para você, irmão, e se der certo? Aleluia. E se der certo? Você percebe como que o medo é algo diabólico, irmão? E a palavra de Deus deixa bem claro assim, ó: porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Como que o diabo cegou as pessoas? Através do medo. Como que o diabo impede pessoas de caminhar? Através do medo. Querido, é fácil? Não. Às vezes, irmão, não entra nas coisas, cara. Mas sabe, às vezes eu estava falando com a Bruna esses dias e eu tenho vivido pela minha força, irmão. Em outras palavras, eu tenho trabalhado por conta. Eu trabalho por conta, irmão. É todo dia esperando uma ligação de um cliente falando: e aí, será que tem serviço hoje? Será que tem serviço amanhã? Aleluia. Às vezes o cartão vem, irmão, você fala: meu Deus, não tem nem metade do dinheiro. Mas você fica lá: Deus vai fazer alguma coisa. E Deus vai abençoando, Deus vai abençoando. Às vezes você tem que pegar emprestado alguma coisa. Sim, irmão, às vezes eu pego emprestado, mas eu pago. Mas sabe de uma coisa, irmão? Eu nunca mais quero trabalhar para ninguém. Eu não estou falando que você tem que ser que nem eu. Eu estou dando um exemplo de medo. Eu tinha muito medo, irmão. E se der errado? E se der errado? Se eu ganhar, não, eu vou ganhar um salário de 3 mil por mês. Puxa, que salário legal. Legal aonde? 3 mil por mês, irmão, você vai ficar limitado o resto da tua vida, porque 3 mil você não vai viver. Ah, mas é um salário bom. É bom, não estou falando que não estou desprezando o seu salário. Mas eu quero dizer algo para você, irmão. Você nunca mais vai voltar à idade que você tem.
Você nunca mais vai voltar a ter seus 20 anos, você tem vigor. Quando chegar aos 40, 50, 60, cara, você não vai conseguir mais fazer o que você faz. E aí você vai ver, irmão, que você teve uma oportunidade de viver algo mais, e você não viveu, porque você é um medroso. Porque você é uma medrosa. E o Senhor me leva para todo lado em cima disso, não só financeiro, mas em todas as áreas. Cara, eu quero ver Deus se mover na minha vida. Eu já vi muito milagre. Eu já orei por pessoas que foram curadas. Eu já orei por pessoas que foram tocadas por Deus. Eu já expulsei demônios. Eu já ensinei pessoas. Eu já teve pessoas que chegaram até em mim e falaram: cara, eu já pensei em me matar. E eu ouvi uma mensagem sua e, cara, aquilo me libertou. Aleluia. E amém. Glória a Deus. Mas, cara, eu quero mais do que isso, irmão. Glória a Deus. Só que o Senhor ele tem falado para mim assim: se você continuar tendo medo, você não vai viver o que eu tenho para você. E qual que é a diferença, irmão, da pessoa que tem medo e a pessoa que não tem? A pessoa que tem medo, ela nunca arrisca. Ela sempre vive na zona de conforto. Quando começa a sair da zona de conforto, ela dá um jeito de voltar. E ela não consegue se arriscar. E sabe o que é se arriscar, irmão? É você acreditar que você vai ter condição, ainda que você não vê nada. É Deus falar para você: pode comprar isso aí. E aí você fala: Deus, eu vou comprar que jeito? E Deus vai falar para você: cara, confia em mim. Confia em mim. E aí você fala: meu Deus, mas e se não der certo? Cara, é fé. Fé é uma certeza. Ei, Abraão, sai da tua tenda, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não falou para Abraão onde ia passar. Deus falou: só confia que eu vou estar com você. Você não precisa saber para onde você vai. Você não precisa entender como vai ser. Só confia que eu vou estar com você. E eu acho que não tenho certeza, que a maior prova de fé que nós damos para Deus é avançar, crendo em algo que nos cria medo. Uma das coisas que Deus tem falado comigo esses dias: identifica, eu estou fazendo até alguns exercícios mentais em casa sozinho. Identifica os medos que você tem e luta contra eles hoje. Identifica os medos. Ah, eu tenho medo de tanto, então faz alguma coisa, cara. Faz alguma coisa que vai te quebrar o medo. Amém? E por que eu estou falando sobre isso, irmão? Porque uma das coisas que o diabo faz é justamente isso. É trabalhar o medo em você, para que quando você tem medo, você se isola. E o diabo não consegue destruir alguém que está no meio do rebanho, irmão. O lobo não consegue pegar uma ovelha que está no meio do rebanho. Ele precisa fazer com que ela seja desgarrada, para que ele possa atacar. O leão não pode pegar uma gazela, uma zebra que está no meio do rebanho, irmão. Ele não consegue. Ele precisa fazer ela se desgarrar. E como que eu faço a pessoa se desgarrar? Falando de ser humano, abalo psicológico dela. Aí você fala: puxa, mas eu oro, eu leio, busca Deus. Tá, mas se seu psicológico não está legal, irmão, você precisa ser curado. E como que eu faço para ser curado no psicológico? Você precisa abrir, primeira coisa, abrir o teu coração e reconhecer: eu preciso. Amém? Amém. Uma das coisas que eu quero falar com vocês, irmãos, o Senhor ele tem me chamado para algo esses dias. Eu estou entendendo o tempo. Quem já ouviu falar do ciclo de 7? Eu preciso pregar sobre isso para vocês. Eu preciso ensinar, na verdade, no NP. Eu preciso falar sobre isso. O que é o ciclo de 7? De 7 em 7 anos existe algo que acontece em nós. E você pode... Eu quero que você pense, depois você vai ver que é muito louco isso. Isso é coisa dos judeus, irmão. Cabala, quem já fala nisso? De 7 em 7 anos existe um ciclo dentro de nós. Então, por exemplo, quando aquela pessoa é criança, do 0 até os 7 anos de idade é um momento de aprendizado. A criança vai aprendendo, vai se nutrindo, vai se vivendo ali, é um momento de aprendizado. Tanto é que a criança entra na escola mesmo para aprender e começar a avançar e se interagir de fato com as outras crianças por quantos anos? Eu lembro que era com 6, 7 anos que a gente ia para o primeiro ano. Com 7 anos era obrigatório entrar no primeiro ano. Agora já é obrigatório a partir dos 4 ir na creche. É lei. Amém. Mas amém. E o que acontece, irmão? Por que a criança ela pode ir, vocês que é professora principalmente, por que a criança ela pode ir com 7 anos já para uma escola? Porque ela já está, de alguma forma, ela já está no processo que ela pode aprender. Tem que ir para outro nível.
ela tem que avançar. É ciclo. É um ciclo. Na nossa vida existe, eu não vou pegar tudo que eu também não lembro, irmão. Mas cada ano da nossa vida, cada coisa que você se dispõe a fazer, existe um ciclo de 7. Então o primeiro ano eu sei que é o ano do aprendizado, o segundo ano é o ano do firmamento, o terceiro, se não me engano, é o ano da aliança. E aí nós vamos vendo isso. Só que o sétimo ano, irmão, é o ano do desfrute. O que é o ano do desfrute? É o ano que você para. É o ano que você para analisar todas as coisas. E nesse ano é um ano muito importante, irmão, porque o ano do desfrute, ele serve para que você analise como que você está e o que aconteceu de você chegar até aqui. E ali você vai decidir se você vai querer entrar mais no ciclo, naquilo que você está fazendo, ou se você vai mudar esse ciclo. E eu orei a Deus, quando eu comecei a entender sobre isso, eu orei para Deus, falando: Deus, me ajuda a viver isso, me ajuda a entender isso. E existem muitos caras, irmão, muitos caras aí bem sucedidos hoje, Kaiser, alguns caras que eles têm isso na vida deles. Aquele cara que é milionário, que era dono do Orlando City, você lembra o nome dele? Do Wizard lá? É, eu esqueci. Não é o Wizard, da WhatsApp. Amém? Eu sei que Eu sei quem é. eu sei que esse cara aí ele tem isso. E ele falou: eu sinto isso na minha vida. E é louco porque é muito doido, irmão. Quando chega no 7º ano, sabe o que esses caras fazem? Eles param o ano inteiro. O Theo Hayashi, ele tem isso. No 7º ano, eles param. O que é parar? Eles não trabalham, eles não fazem nada. Eles só vivem com o poder da semente que eles juntaram nos 6 anos. É muito louco isso. Amém? Só que Deus ele começou a trabalhar comigo sobre isso, irmão. E eu percebi que hoje na igreja nós estamos nessa época. Como igreja. Nós estamos nesse processo. E o Senhor ele tem falado muito comigo sobre isso, sobre, cara, eu quero que você volte para a aula. Eu quero anunciar em nome de Jesus na igreja, irmão. Eu quero voltar para o evangelismo da igreja. Porque Deus me chamou para isso. Amém. E às vezes a gente fica tentando colocar pessoas para fazer. Deus faz, Deus coloca lá. E aí você quer insistir, não, vou continuar, pastor. E vou continuar aqui. E Deus está falando: vai com você, vai você. Sai você para fora, sai você para perto de pessoas. Amém? E a gente vai indo. Só que aí eu falei no culto passado sobre isso, que eu falei: Deus, nós estamos orando para Deus levantar um pastor Paulo da eleição. Porque Deus ele está me chamando para o evangelismo. Amém, igreja? E eu percebo algo que essa semana, eu estava falando até com o Regis, nós viemos aqui orar hoje. Irmão, lembra uma coisa: todo domingo, às 6h30 da tarde, nós temos um culto de oração aqui. Nós ficamos 5h30, perdão. Nós temos uma reunião de oração. Nós estamos uns meia hora, 40 minutos orando aqui. Eu quero convidar todo obreiro, irmão, até esse momento. É meia hora a mais que você vem, cara. Mas que, cara, você vai ser edificado. Aleluia. E eu fui bombardeado essa semana, irmão. Eu fui bombardeado demais. E eu sei que não foi um bombardeio comum. Não foi algo natural. E não foi só essa semana, já tem vindo já de uns dias. E eu percebo Deus me pressionando em algumas coisas. Deus me levando em algumas coisas. Deus me chamando para abrir o meu coração a respeito de coisas para pessoas, irmão, que eu não abro, que eu não falo. E eu vejo Deus me tirando da caverna, porque tem áreas da minha vida que eu estou dentro de uma caverna. Talvez se você analisar a tua vida hoje, talvez exista alguma área na tua vida que você está dentro de uma caverna. E Deus está falando: ei, sai dessa caverna. Sai dessa caverna. E uma das coisas, cara, que nunca me abalou, e Deus, eu já estava falando com o Regis sobre isso, e a gente conversou. Eu nunca tive problema de vir para a igreja pregar. E a igreja pode estar lotada ou estar vazia. Eu sempre falei: eu vou fazer a mesma coisa. E amém, e vai fluir do mesmo jeito. E glória a Deus. Quantas vezes eu preguei lá no começo, irmão, para a igreja sem ninguém. E eu fazia o culto, eu tocava o violão, eu fazia o culto, eu colhia oferta sozinho. Sozinho. Eu lembro que o Regis, quando foi para a igreja, você passou algumas vezes, eu estava sozinho na igreja. E era quarta, sexta, às vezes tinha culto, que estava sozinho. E ali, meu irmão, eu ali buscando. Só que eu tenho pregado e feito alguns cultos, estava fazendo cultos na quarta aqui. E passou algumas quartas, irmão, que estava eu, sozinho. Às vezes eu, a Karina, filmando. E aquilo começou a entrar no meu coração.
E aquilo começou a me desanimar demais. Ao ponto de eu olhar que nem Elias e falar assim: Deus, eu acho que eu estou sozinho. Eu acho que só está eu nessa igreja, cara. Eu acho que só eu estou fazendo as coisas. E eu sei que não é, entenda onde eu quero chegar. Mas eu percebi uma obra do diabo em cima disso. Amém? O diabo meio que falando assim: está sozinho. E amém, irmão. E aí você ora, busca Deus. E eu tenho consciência que eu não estou. Eu tenho consciência que vocês estão aqui. Eu tenho consciência que tem homem e mulher de Deus nessa igreja. Eu tenho consciência que nós somos unidos. Eu sei disso, eu sei, amém, igreja? Mas teve dias, cara, que isso me pegou. Ao ponto de eu acordar de manhã, irmão, eu não queria nem trabalhar. Eu queria ficar em casa. Tendo que trabalhar, tendo que sustentar minha casa. E eu queria ir sozinho, ficar em casa, sem fazer nada, trancado. E eu comecei a notar isso, irmão, porque quando eu era do mundo, quando eu usava droga, eu tentei me matar algumas vezes. Não foi uma, foi algumas. E aí você fala assim: pastor, já tentou se matar já, irmão? Na fissura de droga, eu já tentei enfiar uma faca no meu pescoço. Eu já tentei subir num lugar para enforcar, mas eu nunca tive coragem de fazer. Uma vez eu usei tantas drogas, irmão. E as pessoas, às vezes, a gente acha que a gente fazia por querer, mas eu usei tanta droga, eu tive uma overdose. Eu tive como alcoólico. De eu acordar, irmão, dentro de um banheiro, tudo vomitado. E depois as pessoas chegaram em mim e falaram: cara, você só sobreviveu porque você vomitou para fora, porque senão você tem que morrer. Várias vezes isso aconteceu. Teve uma vez, irmão, que eu cheguei em casa ruim, a mesma coisa. Ruim, louco. Depois de uma noite louca, depois de ter brigado com um namorado, depois de não querer viver, eu falei: cara, eu vou beber até morrer. E eu virar a garrafa de vinho, irmão, na noite, eu chegar em casa. E eu passar mal, irmão, ao ponto da minha mãe ter que me pegar no colo e me deu banho, irmão. E mais uma vez, eu vomitei. E ela falou que quando eu cheguei em casa, estou dando um testemunho, né, igreja? Quando eu cheguei em casa, ela falou que estava dormindo. Quando eu cheguei, eu fui para o quarto, dei boa noite para ela, eu não lembro direito. E ela falou que Deus incomodou de ela de ir no quarto. E quando ela foi no quarto, eu estava sufocando. De barriga para cima, sufocando. Ela me virou de lado. E eu voltei a respirar. E ela me deu banho, e ela foi e coloquei. Eu acordei no outro dia, eu não lembrava do que aconteceu. E por diversas vezes, irmão, eu vi Deus me livrando de muitas coisas. E essa semana passada eu me peguei dentro do carro, dirigindo, indo para o trabalho, pegando a pista, e eu pensando assim comigo: cara, se eu morrer, será que alguém vai sentir minha falta? Eu estou falando de mim, amém, igreja? Estou falando com o pastor, cara, é as lutas que a gente teve. Se eu morrer, será que alguém vai sentir minha falta? Será que se eu me matar, será que alguém vai se preocupar? E aí vem na cabeça: a pessoa vai seguir a vida, como todo mundo morre e segue a vida. Fulano morre, o outro morre e a vida segue. Amém, igreja? Você fala: pastor, você está na bad. Eu estou abrindo meu coração, querido, porque são os bombardeios que nós temos na alma e que às vezes a gente não conta para ninguém. E que às vezes a gente está aqui olhando e falando: cara, está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas a gente é bombardeado. Eu sou bombardeado. E aí eu começar a clamar a Deus, eu começar a orar a Deus, eu colocar o voz da verdade. Hoje eu falei para o Lucas assim: Lucas, vamos tentar um louvor mais antigo. Hoje na hora da oração eu coloquei Lázaro, bagaço. Para Deus lembrar, cara. E Deus começou a tratar comigo, cara. E aí o Reginaldo aqui na oração falou: ei, Deus falou para mim, eu não sei o que você tem, mas Deus falou para mim: para você, seja forte e corajoso. E às vezes a gente olha para isso. E por que eu estou falando, irmão? Porque nós somos bombardeados nisso. E talvez o que eu estou falando para você, talvez o que eu estou passando, o que eu passei, talvez você já passou, ou talvez está passando. Talvez você já parou para pensar sobre isso. Talvez você já parou para pensar que a tua vida não tem valor. Mas eu quero dizer algo para você, irmão: você é valioso demais. Aleluia. Existe algo dentro de você que só você carrega, cara. Talvez você fale: se eu morrer, irmão, se você morrer, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, ninguém mais vai fazer, porque é só você que carrega isso. Aleluia. Você é alguém que Deus chamou para vencer, cara. Glória a Deus. E é por isso que eu quero orar nessa noite, porque nós somos bombardeados, sim. Nós somos tentados a olhar e achar que estamos sozinhos, sim, porque o diabo sabe.
o valor que você tem. O diabo sabe a ferramenta que você é na mão de Deus, cara. E ele tenta te parar de toda maneira. Por que ele fez com que Elias fosse para a caverna, irmão? Porque ele sabia que Elias era o cara mais poderoso daquela época, irmão. E ele conseguiu vencer Elias. Você já parou para pensar que ele conseguiu vencer Elias através do medo, irmão? Ah, mas Elias subiu na carruagem de fogo. Deus teve misericórdia e livrou ele. Mas ele conseguiu vencer o maior homem da terra, cara. Fazendo ele ter medo, querendo morrer. E por que eu falo isso, cara? Porque a maioria das pessoas que elas se matam ou que elas tiram a própria vida é porque elas se isolam. E tudo isso que eu estou falando com vocês que a gente passa, ela fica remoendo. Ela fica remoendo. E aquilo que hoje, irmão, você não tem coragem de fazer. Aquilo que hoje bate na tua porta e você fala assim, não, eu nunca vou fazer isso. Se você não colocar para fora, mais cedo ou mais tarde, essa sua força não vai ter mais. E nós precisamos entender que como igreja, nós estamos vencendo, irmão. Todo dia nós precisamos vencer. Nós precisamos orar. Nós precisamos ver Deus trabalhar. E aí eu falo como igreja, irmão, por quê, cara? Porque, por exemplo, uma das coisas que pega às vezes que a gente não percebe. Eu não falo que eu não vivo isso, amém, igreja? Mas às vezes umas coisas que pega, que pegou, por exemplo. Quarta-feira foi aniversário da Bruna, saí para comer com ela, fui jantar com ela, amém? Só que quarta tinha culto aqui. E aí eu falei, cara, eu preciso ir jantar, eu preciso dar atenção para minha esposa. E eu fui. Teve culto na igreja? Não. Sexta-feira, cara, eu estava tão desanimado, cara, para trabalhar e fazer as coisas, que eu cheguei do trabalho. Nós tínhamos combinado de fazer célula e fazer a reunião de oração, quando não fosse célula. Eu não falei nada para ninguém. Ninguém perguntou. Teve culto sexta? Não. Domingo hoje era para o irmão pregar. Nós fizemos uma escala. Alguém chegou em mim falando que não ia ter culto hoje? Que não ia pregar? Não. E eu estou falando isso, não estou jogando para fora isso também, igreja. Eu estou levando vocês a entender uma coisa. Nós somos bombardeados. Porque a ideia que veio é falar assim, vou fechar a igreja, cara. A igreja não é minha, cara. Porque como que eu posso fechar uma coisa que não é minha? Amém, igreja? Olha que loucura. Não, acho que eu vou fechar a igreja. Acho que eu vou parar. Vou ir para outra igreja. E aí eu peguei uma mensagem de uma mulher, cara, fantástica. E ela falando, e Deus falou comigo através daquela mensagem. Ela falou assim, ei, você está desanimado porque as coisas não saíram como você planejou? Será que você está parando em desistir, querendo desistir porque não saiu como você queria? E quando você chegar diante de Deus, cara, o que você vai dizer para ele? Você foi mais um fraco que desistiu porque não saiu como você queria? Amém, gente? Amém. Aí nós falamos de medo, como eu estou falando aqui hoje, mas o medo não é só na espera de quem não faz. O medo também está na espera daqueles que já fizeram e que quiseram parar no meio do caminho, que achou que não valia a pena. Eu quero dizer algo para você, irmão. Cada pessoa que está aqui é tão importante para Deus e tão valiosa, cara. Amém. E ainda que tivesse só uma pessoa, esse culto já valeria a pena. Aleluia. E por que nós iremos parar? Eu declaro em nome de Jesus, eu não vou parar. Aleluia. Mas eu quero contar com vocês, eu quero que vocês parem. Eu fiz isso para vocês entenderem. Que não é porque você serve a Deus, que você está tendo uma vida com Deus, e que você dedica, que você não é tentado. Porque o diabo espera as brechas. Né? E no momento que você estiver mais desanimado, mais fraco, é aí que ele vai querer atacar. E como que eu me liberto disso aí? Abrindo o teu coração e reconhecendo, eu preciso de ajuda. E eu quero dizer para vocês, eu preciso de vocês. Amém. Eu preciso da oração de vocês. Glória a Deus. Eu preciso muito, muito. Porque eu sei que Deus é conosco. E nós iremos avançar. Só que só avançaremos, irmão. Só caminharemos juntos. Com Deus, se formos juntos. Sozinho não dá. Que você pare hoje. Eu não sei como que você está hoje. Eu sei que não é por acaso. Eu sei que está na internet. Eu sei que não é por acaso que nós falamos sobre isso hoje. Se existe algo na tua vida, se existe algo em vocês que às vezes bate em você, talvez um complexo de inferioridade, falando que você não é importante, falando que você não tem valor. Cara, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite de todo o coração. Eu quero pedir para Deus, liberta-nos.
Porque você é valioso para Deus. Glória a Deus. Deus tem muito ainda para fazer na tua vida. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Em nome de Jesus.